Lembram-se o que vos referi na questão da prova? Pois hoje tem importância falar-vos sobre a questão dos divórcios. Os divórcios realmente, no momento de crise, têm tendência a ocorrer com maior frequência. O país teve um boom de casamentos. Aliás, esse boom de casamentos já não é novidade. Os casamentos ocorrem quando o país está em maior prosperidade. Nomeadamente, Portugal teve períodos de prosperidade, como por exemplo os anos 60-70, em que 1960-1970, em que antes da crise de 73 do petróleo, o país se industrializou e realmente cresceu. Foi um dos períodos de maior crescimento do país e, portanto, nesse período, obviamente, que recomeçou o aparecimento de casamentos. Agora, teve, neste período também de boom pós-revolucionário, voltou o país a crescer, não numa taxa tão grande, mas sim uma taxa considerável e, portanto, é normal que quando o país está com maior desenvolvimento económico haja um acréscimo de crescimento de número de casamentos. A consequência de haver um aumento de casamentos é a possibilidade de haver divórcios ser maior e, quando vem a crise, surgirem maior número de divórcios. Ou seja, tivemos aquela questão do Covid e isso despolutou uma situação de tensão e estou agora a notar um aumento um pouco da questão da violência doméstica e muito da questão do divórcio, que está a dar os seus primeiros passos da era pós-Covid. Ora, o primeiro conselho que vos dou é o seguinte: no divórcio atual, a prova não tem grande importância para o divórcio em si. A causa principal, a causa quase única do divórcio, é a vontade de um dos cônjuges se querer divorciar. Atrás de mim tenho um marco que está no cimo do monte, que tem que ser alinhado com um desenho de uma parede em Caxias para se entrar no estuário do Tejo sem que as embarcações encalhem. É um pequeno sinal quando está no mar, mas um grande sinal quando está ali ao pé dele. É uma questão de perspectiva. No divórcio, a perspectiva que se deve ter em relação a ele é não procurar resolver as coisas, porque hoje o divórcio é fácil, ir à conservatória, darem os dois a sua assinatura e darem entrada ao divórcio. Não vos aconselho isso, porque depois, na minha profissão, depois é mais difícil emendar coisas mal feitas do que fazer as coisas de raiz. É preferível pagarem pouco a um advogado para fazer bem do que não pagarem nada e depois pagarem muito para resolver os problemas. A maior parte das situações que eu tenho com casais divorciados é resolver coisas mal feitas porque tentaram atamancar, se me permitem a expressão, tentaram atamancar um divórcio que, com o sistema Simplex, se tornou extremamente fácil. Eu costumo dizer que é mais fácil dar entrada no divórcio que despedir a senhora da limpeza, mas no fundo aqui o que vos quero dizer é que, para todos os efeitos, não tem grande relevância a questão da prova, porque a prova será precisa, pois, para provar, digamos assim, para demonstrar quem foi o causador e porquê, e para depois pedir minimização, se houver lugar a ela, não é? Mas não para ser causa do divórcio. Ou seja, eu quero me divorciar porque mas a pessoa que queira se divorciar quererá porque já não quer estar casado, mas
não precisa de estar a provar que a culpa foi do outro. A culpa do outro só me interessa se quiser depois pedir indemnização. Portanto, todos estes pormenores, numa consulta de advogado, têm muita facilidade em ser esclarecidos e mais vale fazer as coisas do princípio. Um preço de uma consulta, o preço das consultas, obviamente, que é muito flutuante, do que depois ter que pedir ao advogado para corrigir os erros que cometeram os dois quando no processo de divórcio deram. Obviamente que a conservatória deram causa a problemas que têm que ser resolvidos mais tarde. Obviamente na conservatória vos aconselham, mas obviamente que depois na conservatória tem o espírito burocrático da situação, não depois as consequências factuais daquilo que vão ter como consequência por terem feito o divórcio nas condições em que o fizeram. É a tal questão da perspectiva, ou seja, no momento em que o fazem parece um marco, um farol a longa distância, mas quando chegam ao farol veem a imponência que o tal objeto tem e as consequências que essa altura, que essa dimensão vai representar ou para o casal, ou para os filhos do casal, ou para o património do casal. Portanto, não menosprezem as pequenas formalidades que são necessárias para esta questão e também não pensem, como muita gente quando dá esse trabalho ou advogado ou que lhes vai patrocinar, não pensem que ele vai enriquecer à vossa custa, porque se estão a confiar numa pessoa, essa confiança tem que ser merecida e a relação mais importante entre o cliente e o advogado é realmente a relação de confiança. Uma pequena palavra sobre a questão se o advogado pode ser advogado dos dois. Obviamente que se estiver tudo de acordo, não há dificuldade em que esse meu colega vá patrocinar os dois e faça, portanto, o acordo entre ambos e tudo fique regulado. Só se houver pequenos pormenores, aí já não pode ser ele que começou, ou ela, que começou a tratar do vosso processo, a depois limar essas pequenas arestas. Ou seja, temos perante uma situação de um divórcio que está tudo a correr bem, de repente uma situação que corre mal e decidem, portanto, tratar cada um de arranjar o seu advogado. Aquele que estava a tratar dos dois não pode ficar a representar um deles. Portanto, tem que se afastar, porque durante as suas conferências em conjunto, os três, eles revelaram assuntos que são relevantes e que, portanto, não podem ser, então, usados por um contra o outro. Advogados. Que tenha sido um deles advogado dos dois. Ou seja, aquilo que vos quero pedir nesta situação é que pensem antes de pensar poupar o preço de uma consulta e depois vão pagar 1.000, 2.000 por um assunto que ficou mal resolvido e que traz consequências graves. Boa sorte.